Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para as pessoas que nunca participaram, o Movai é um projeto que acontece desde o ano passado no Instituto de Biociências e que tem por objetivo desenvolver ações visando a integração e adaptação dos alunos de primeiro ano. E nós temos, neste momento, né, de isolamento, de impedimento de atividades presenciais, nós temos realizado as atividades virtualmente, mas com o mesmo objetivo, né, de promover um encontro entre os alunos, de promover reflexão sobre temas diversificados, e hoje, então, nós trazemos a Gabriela para discutir um tema bastante importante, né, e urgente, não só para a universidade, mas para a sociedade, olharmos para a questão da diversidade, né, e repensarmos alguns conceitos, algumas posturas. Então, eu já agradeço, em nome do Movai, a presença da Gabriela. Vou abrir um espaço, então, para os grupo do Movai, que eu acabei não explicando, né, é formado por professores. Eu sou professora do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Alimentação, Nutrição e Alimentação, e há outros professores do Instituto participando também, e há alunos de diferentes anos, de diferentes cursos, representando comissões, representando grupos. Então, o Movai é formado por um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, né, que se envolve e que se organiza para que as atividades possam acontecer. Então, em nome do grupo, mais uma vez, né, agradeço a Gabriela e aos participantes de hoje, e abro a palavra, então, para quem quiser se manifestar do grupo Movai, tá bom? Vou só falar um pouquinho, então. Boa tarde a todos, meu nome é Cíntia, sou professora de anatomia do IB, e sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. Tem bastante gente de fora hoje, Lu, e ela, obrigada por aceitar o convite. Tem mó testa de paraibano, sem neurose, filho. De verdade, mó testa do caralho. Ok. Desculpa, gente, eu vou tentar excluir aí as pessoas que estão atrapalhando a reunião, tá? Bom, Gabriela, então, obrigada. E daí eu vou só pedir para os outros do grupo se apresentarem, para o pessoal conhecer, e daí a gente começa, tá bom? Pessoal do grupo, como vai? Oi, gente, meu nome é Giovana, eu sou professora da biomedicina. Tá difícil, gente. Giovana? Professora, eu acho melhor não aceitar mais ninguém, pessoas de fora, porque a maioria dos nomes que estão falando, tipo, só tem uma Luísa aqui sem nome. Tem só Luísa, eu acho que ela também não é da faculdade. Tá, ok. É que entrou bastante gente que era de fora, agora eu não sei. Eu não sei. Agora, eu acho melhor excluir todo mundo ou a gente espera e vê o que vai acontecer e a gente vai excluindo? Que eu não sei se alguém realmente quer participar da palestra. Se a gente tentasse criar um outro link, professora, e aí a gente coloca só para as pessoas que estão aqui? Pode ser. Eu não estou aceitando mais ninguém. Está tentando entrar. Mas vocês acham? É porque daí quem estiver na sala já vai estar aqui, né? Não sei. Ou para não aceitar ninguém de fora mesmo. Será que não seria melhor fazer um anúncio nas redes sociais falando para as pessoas que quiserem entrar na reunião, entrar em contato com a página do Movai ou algum membro do Movai, para a gente avaliar quem são essas pessoas? Porque aí, se a gente não conhece a pessoa, fica realmente difícil, porque a intenção é ser uma palestra acolhedora e informativa. Então, se ficar gente, é uma retaliação mesmo, é uma retaliação extremamente infantil e idiota, mas é. E aí, se ficar isso, realmente não tem como, né? Bom, então, tá. Sim, então a gente...
A minha sugestão, não sei vocês, é que a gente não aceite mais, assim. Eu parei de aceitar agora. Para se alguém tentar fazer alguma coisa, a gente exclui. Isso, porque eu acho assim, os alunos vão ter acesso, certo? São 5h15. Eu acho que as pessoas de fora que teriam interesse já entraram, né? Então, eu acho que a gente deixa aberto para quem é da universidade e quem de fora tinha muito interesse, penso que já entrou, né? Ok. Professora, eu só tô de olho nos participantes e tenho. A única pessoa que não tem, tipo, sobrenome ou foto, assim, é a Luísa. Que eu não sei, eu só tô preocupada com isso, de tumultuar de novo. Tá bom. Eu vou. Bom, então eu vou excluir aqui. E. Bom, ok, vamos tentar agora. Espero que tudo certo. Giovana, depois eu corto essa parte, tá? Eu edito o vídeo e corto essa parte inicial. Ou essa parte das interrupções. Nem sei se deveria cortar, né, Cíntia? Porque, na verdade, quando as pessoas assistirem ao vídeo, elas deviam assistir que isso acontece, né? Sim, verdade, Lu. Mas depois a gente discute isso, e a própria Gabriela pode opinar, né, se ela acha que deve cortar ou não, tá bom? Tá ok. Eu acho que, nesse caso, cortar ou não, para mim, é indiferente, embora concorde com a Luciana que evidencia a situação que estão as pessoas LGBTs, né? Vocês me ouvem? Sim. Tá um pouquinho baixo. Viu, Gabriela? É que eu acho que pelo notebook tá pior. Vamos fazer outro teste de novo. Que tinha melhorado agora. Por esse microfone fica melhor? Tá melhor agora. Tá melhor? Então eu vou colocar só ele mais alto. Que aí eu não preciso ficar abaixada para falar. Colocar assim mais perto. O que vocês acham? Ficou ótimo. Ficou bem? Uhum. Então, eu acho que isso coloca bem em evidência, né, a situação de marginalidade em que as pessoas LGBTs se encontram, né? Porque, por exemplo, você pensar uma pessoa dedicar um tempo da vida dela para vir aqui fazer esse tipo de coisa, tem que ser um incômodo muito grande, né? Então, acho que é importante deixar, talvez, um registro. Mais alguém do projeto quer se apresentar? Olá, meu bom cara. Eu sou a Renata, eu sou do 5º ano da Biomedicina e é isso, apesar de tudo estar acontecendo, espero que todos aproveitem a reunião e é isso. Oi, gente. Meu nome é Laila, eu sou do 2º ano da Biomedicina e é isso. Vamos conversar um pouquinho, é um assunto extremamente importante, né? Nossa intenção aqui é favorecer um ambiente de acolhimento e discussão, ouvir o que a Gabriela tem a dizer, e aí é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Jonathan, sou integrante do Movai e represento o PET-CBB. Eu espero que, dentro do possível, a gente consiga, né, aproveitar esse nosso encontro, que já foi perdido um bom tempo aí, né, por conta de tudo que aconteceu. Mas, enfim, que a gente consiga aproveitar e todos e todas sejam bem-vindos. Posso começar, então? Foi todo mundo? Gabriela, você se apresenta? Quer que eu te apresente? Pode deixar que eu me apresento, tá tranquilo. Então, tá bom. Ok, então tá com você. Obrigada, Luciana. Uma boa tarde para todo mundo. Meu nome é Gabriela Naomi e eu fui convidada, com muita alegria, pelo Jonathan para estar aqui. E para mim é muito bom, né? Eu tenho uma formação na área de questões LGBTQIA+, eu vou explicar um pouco. E é sempre muito bom poder dividir com as pessoas, né? Essa quantidade de coisas que eu fui juntando,
né, ao longo da minha vida e principalmente ao longo deste trabalho que eu faço, né, voltado ao público LGBTQIA+. E a temática, né, o Jonathan falou para mim, é livre, a gente queria só que falasse um pouco sobre diversidade sexual, e eu aproveitei, né, para falar um pouco sobre a sigla LGBTQIA+, porque enquanto a gente não for acostumando a falar, né, as pessoas falam, mas é um nome muito grande, mas são muitas letras para lembrar, mas quanto mais a gente falar, quanto mais corriqueiro ficar a gente falar LGBTIA+, LGBTQIA+, e aí vai lembrando, vai juntando tudo até ficar próximo do ideal, né? Mais naturalizado vai ser isso, né, este ato de falar a sigla, e mais naturalizado também vai ser, né, tratar essa diversidade para além do GLS, para além do LGBT, né, de pessoas que mesmo nesse espaço de marginalidade, né, conquistaram pelo menos um espaço que seja o lembrete na sigla, né, e dessas outras pessoas, dessas outras identidades que ainda ficam à sombra, né. Então, eu sou técnica de enfermagem, me formei em 2013, na minha cidade natal, que é Limeira. Depois eu me mudei aqui para Rio Claro em 2015 também, que foi quando eu concluí meu curso de atriz, né? Eu coloco essa questão do curso de atriz, que ela é importante porque hoje em dia eu trabalho como DJ e drag queen, né? Então, além dos meus trabalhos na área de educação, eu também faço trabalhos artísticos e as duas áreas se juntam porque não dá para separar, né, do ser humano, tudo aquilo que a gente não consegue pegar só uma coisinha e botar. A gente é tudo e tudo influencia a nossa existência. Desde 2015 eu faço parte do coletivo Calisto Sexualidades Livres aqui de Rio Claro, né? É um grupo que trabalha, como diz, né, as sexualidades livres. A gente trabalha com a questão do corpo, né, desta pessoa, desse indivíduo na sua pluralidade. Então, a partir desse viés, a gente, além das questões LGBTQIA+, nós trabalhamos com questão de corpo, e a gente trabalha com questão de cor, de classe, nessa diversidade, né? O meu foco dentro do grupo é em transexualidade, em LGBTQIA+, negros e em educação não formal, que é também um modelo que eu gosto de trabalhar. Desde 2018, eu faço parte do coletivo Transitando, da cidade de Piracicaba, uma cidade vizinha. Eu estou desde do surgimento desse coletivo. Eu fui convidada porque os meninos não encontravam na própria cidade, né, mulheres trans ou travestis que trabalhassem com a questão de sexualidade e gênero. Né? E aí eles chegaram para mim com essa demanda no primeiro espaço que a gente fez, do tipo, nós convidamos a Gabriela, mesmo sendo de outra cidade, porque aqui no município nós não encontrávamos e a gente tinha muita dificuldade de trazer mulheres trans e travestis para dentro do coletivo. E aí eu olhei para os meninos, né, são vários meninos trans que encabeçam o coletivo, e eu disse, se a gente pega os dados, né, referentes à população transexual, que em sua maioria são tirados das mulheres trans e travestis, está lá que mais de 90% desta população vive da prostituição, tá? E aí mais de 70% tem apenas a prostituição como fonte de renda, não tem nenhuma outra fonte de renda. Como a gente espera que essas pessoas levantem às 2 horas da tarde para ir participar de uma ciranda, para ir trocar ideias, né, para fazer leituras complexas, para ler livros, para ficar assistindo vídeo no YouTube, para ir lá e participar? Né? Falei, vamos botar um pouco o pé no chão, isso fica até um pouco irreal para a realidade onde nós estamos inseridas e inseridos. Né? E aí os meninos falam, nossa, é verdade, verdade. Então, o meu foco dentro deste coletivo, né, é em transfeminismo, é em transnegritudes, e eu também trabalho com a educação não formal, ficou faltando ali depois daquele E, né? Ficou meio E, é isso. E em 2019 eu me graduei, finalmente, em Ciências Biológicas, né, licenciatura e bacharel aqui na Unesp de Rio Claro. Eu fui a primeira mulher transexual negra e de escola pública a me formar na Unesp aqui de Rio Claro. E eu apresentei um TCC, que ele foi uma autobiografia, né, uma autobiografia crítica, que chama Imersão em mim, a construção da transexualidade para uma pessoa transexual, sob o olhar de uma pesquisadora transexual, né, uma autobiografia. Então, através da minha história, eu trouxe os recortes de classe, de cor, de gênero, né, passando pela infância, pela adolescência, né, e foi assim um trabalho muito, muito rico.
eu pretendo voltar com essa temática para a universidade em breve, e vai ser um prazer voltar a trabalhar com esse tema, porque ele não se esgota, né? E este espaço hoje, ele é essa questão de sexualidade, né, para iniciantes, mas também é para as pessoas que se consideram avançadas no meio. Porque muita gente, mesmo pessoas que se identificam quanto LGBTQIA+, elas têm dificuldade, né, em compreender, né, este grande espectro. Por quê? Né? Não é apenas uma questão de sigla, de saber o que cada nome significa, mas entender que algumas questões elas não são tão simples quanto um rótulo. Tipo, o que está escrito ali é o que você é e você vai ser apenas aquilo para o resto da sua vida. Né? As questões de sexualidade e gênero, elas transpassam outras questões e modificam as formas que este corpo, então que este indivíduo vai se relacionar dentro da sociedade. Então, quais são, né, essas questões que transpassam e que são transpassadas pela sexualidade e gênero? Nós temos cor, classe, né, estudo, a gente tem questões de saúde, a gente tem questões de segurança. Então, tudo isso é transpassado pelas questões de sexualidade e gênero, né? E a gente não pode deixar de valorizar e de apontar estas questões. Né? Outros pontos importantes. Né? Os conhecimentos sobre sexualidade e gênero fazem parte de um conjunto de ciências. Né? Não é uma questão de opinião, também não é uma questão de moda, não é uma coisa que esses millennials estão inventando agora. Né? Tudo isso faz parte de um conjunto, né, de uma área de estudo, né, que é a área de gênero em si, né, mas também a área de sexualidade, e aí eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Né? E é muito importante nós pautarmos isso. Por quê? Sempre que se começa a questão de sexualidade e gênero, as pessoas acreditam que é uma opinião. Então, do outro ponto, daquela pessoa que não participa do grupo que está em questão, então se a gente está falando de gays, se a gente está falando de lésbicas, se a gente está falando de pessoas trans, as pessoas do outro lado, elas acham que tipo, mas eu não concordo. Mas eu acho que não é assim. Né? E, então, é muito importante pautar. Isso não é uma questão de opinião. Você pode discordar de algumas coisas, você pode acreditar que aquilo não se aplica à sua vida, não se aplica à sua realidade, né? Mas não dá para negar que estas questões existam, né? Só porque não te contempla. Né? E é muito importante também ter uma visão sobre LGBTQIA+, muito mais ampla do que apenas esses rótulos. Tá? Porque a gente precisa incluir a pessoa heterossexual, a gente precisa incluir a pessoa cisgênero dentro das questões de sexualidade e gênero, porque ser cis, ser hétero, não significa que você é normal, que você é neutro a tudo que se passa. Né? A sua sexualidade, a sua identidade de gênero, seja ela cisgênera, seja ela heterossexual, ainda assim é uma questão de sexualidade e gênero, e ainda assim deve-se pôr luz, deve-se questionar, deve-se investigar, indagar e tudo mais que for dentro da área da ciência. Né? A diversidade, em sua amplitude, ela é muito bem-vinda nas biológicas e nas humanidades. Né? Então a gente tem aquele conceito, né, de que o ser humano ele é o auge da evolução biológica na face da Terra, né? E o auge dessa evolução não é qualquer ser humano, né? A gente está falando de ser humano branco, né? Cisgênero, a gente está falando de ser humano heterossexual e várias outras classificações que vocês já imaginam aí na casinha de vocês. Então é muito importante a gente ter esse olhar, compreender como a nossa sociedade se pauta, se organiza, para aí nos posicionarmos criticamente a partir disso. Né? Então, compreender que a diversidade, né, biológica, na forma quando a gente fala de planeta Terra, mas a diversidade de seres humanos em cor, em classe, em cultura, né, então em origem étnica dessas pessoas, ela é extremamente bem-vinda, tá? E biologicamente a gente sabe disso, que quando uma população começa a ficar geneticamente muito igual ali, dá uma doença, morre todo mundo. Né? Então, não só em cenários críticos, né, e de desgraça, né, é importante a gente falar de diversidade, mas
para uma vida com qualidade, né? A gente está falando de humanidades, a gente está falando de seres humanos, então a gente tem que colocar, né, que a gente não quer apenas viver, a gente não quer apenas sobreviver, a gente quer mais, a gente quer tudo, tá? E a gente pode tudo. E é isso. Não há evidências biológicas ou científicas que justifiquem qualquer tipo de preconceito, tá? Então, eu participei em uma palestra da UNB algumas semanas atrás, que a temática era justamente essa: não use a sua biologia, né, os seus conhecimentos biológicos para justificar transfobia. E aí eu apresentei várias questões, né, importantes de por que isso acontece, mas o ponto é, né, compreender que ciência não é uma coisa neutra, né, do tipo, ai, lindo mundo, porque tudo que eu pesquiso vai ser revertido para o bem, né? Gente, para com isso. Essa história de bem e mal é só para desenho infantil, tá? O bem e o mal é uma questão muito mais complexa do que a gente pode pensar. E a ciência, ela não é neutra, tá? Então a gente tem que agir criticamente sobre tudo que a gente produz, tudo que a gente lê, né? E compreender para qual rumo isso leva, né? E conhecimento é a saída mais simples e duradoura nessa batalha contra os preconceitos, contra as discriminações, contra as fobias, né? Contra grupos sociais minoritários e oprimidos. Bom, dito isso, né, que vocês já viram que vai ser uma coisa muito ampla e abrangente, né, vamos adentrar ao espaço que é propriamente dito de hoje. Gênero e sexualidade. O que é o quê? Né? Então, as pessoas dizem que sexualidade, né, ela é relativa a quem você gosta, as formas de você se relacionar, então, com o outro, né, seja afetivamente, romanticamente, sexualmente, e gênero é o que você é a forma que você se enxerga e gostaria que a sociedade te visse e te respeitasse principalmente. Né? Bebeu uma água. Entretanto, tá correto, né? É uma forma correta, não vou chegar aqui e falar, não, não é nada disso, apaguem tudo isso da sua cabeça. É uma forma correta de ver, mas não é a mais assertiva, não é a mais correta. É uma forma boa, é uma forma interessante de explicar, por exemplo, para uma criança, é uma forma interessante para explicar para uma pessoa idosa que tem dificuldade de acessar essa atmosfera, mas estas questões não se concluem nesta explicação. Não é tão simples assim quando você adentra dentro desse universo. Né? Então, gênero é uma área da ciência específica que vai, então, trabalhar, sim, com essa questão de quem você é, da forma que você se enxerga e a forma que você quer que a sociedade te veja, te reconheça e te respeite, né? Mas ela também é uma questão que vai identificar quais são esses gêneros, né? Então, é o gênero masculino, a gente vai falar de homem, é o gênero feminino, a gente vai falar de mulher, são esses não gêneros, né? Então, todas as questões de gêneros não binários, né? E incluído nessa questão de gênero, a gente tem, por exemplo, feminismo, né? E aí todas as vertentes de feminismos possíveis. A gente tem a questão da masculinidade, e aí todas as discussões sobre masculinidade dentro de gênero engloba questão de gravidez, aborto, relacionamentos também estão inseridos dentro das áreas de pesquisa sobre gênero. Então, gênero é uma área própria, extremamente rica, e que conversa com sexualidade, né? As duas coisas estão ali interligadas, mas ainda assim é uma área independente. Ao passo que sexualidade, né, ela é uma área de estudo também, né? E dentro dela a gente vai compreender todas as formas que este corpo, ser vivo ali, indivíduo, vai interagir consigo mesmo, então ali este indivíduo interagindo com si, e com outros indivíduos e com o mundo ao seu redor, né? Isso também pode ser pesquisado dentro de gênero? Pode, mas aí eu estou explicando o que é a sexualidade também. E a sexualidade ela vai para além apenas das questões afetivas, né? Independente delas.
ela vai para uma questão de relacionamento com o seu próprio corpo, ela vai numa relação com direitos, ela vai numa relação, então, com a sociedade, ela vai se relacionar com outras atmosferas, né, que para além de sexo, de fato, ou para além de afetividades, né? Tudo isso vai se relacionar dentro de sexualidade. Então, é uma área extremamente ampla, né? Então, é para muito além do tipo de quem eu quero me relacionar, né? E a explicação anterior que eu dei, então, de que gênero é quem você é e sexualidade é com quem você se relaciona, tudo isso está incluído dentro dos estudos de sexualidade, de compreensão, né? Ainda assim, percebendo que são áreas distintas e diferentes quando a gente coloca gênero e sexualidade quanto áreas de estudo, tá? Aí, a gente identifica aqui, né, 4 blocos diferentes de compreender o que é, então, né, esse tido como gênero e sexualidade. Então, nós podemos identificar e isolar orientação romântica sexual, né? Então, é de fato com quem você vai se relacionar ou não se relacionar, né? E aí toda a complexidade que isso exige. Identidade de gênero, então é a forma que você se vê, se identifica, se percebe dentro deste mundo em que vivemos, neste plano astral, né? E que você exige, né? Porque às vezes a gente fala, porque eu gostaria de ser tratado assim. Não, a gente exige, né? A gente não quer, a gente exige, porque é um direito nosso, né? Ser visto, tratado e respeitado pela sociedade. Nós temos a performance de gênero. Então, né, a performance de gênero, algumas vezes ela dita, é a forma que você se veste. Mas para além da forma que você se veste, é a forma que você se comunica a partir da forma que você compreende e entende o seu gênero. Então, o vestimento ele é uma forma de comunicação, né? Mas o seu vocabulário, então a forma que as palavras que você utiliza, né? O seu sotaque, né? Tudo isso está dentro da performance de gênero, né? Inclusive os grupos com quem você se relaciona, né? Então aí pegando a afetividade para um lado mais fraterno. Então, seus amigos, os grupos a quem você pertence, tudo isso está dentro de performance de gênero, tá bom? E, né, órgãos reprodutores, ou que a gente às vezes também diz, né, o sexo biológico. E aí é uma outra questão que a gente também tem que começar a combater, essa questão de sexo biológico, porque quando você dá esse rótulo, sexo biológico, parece que o fator, né, que vai certificar, que vai validar o seu corpo é o sexo biológico, e qualquer pessoa que não está de acordo com este sexo biológico, né, ela está transgredindo, né, alguma coisa, como se de fato, então, o sexo biológico, o seu órgão reprodutor que você nasce ali, o externo, né, nem falando de órgãos reprodutores internos, é o que vai ditar como é a sua vida ou como a sua vida não vai ser. E, na verdade, não. A gente tem que compreender isso e ver o peso que tem de falar sexo biológico. Então, como eu falei para vocês, este é um curso para iniciantes, mas ele também é um curso para as pessoas que estão avançadas, né? Uma fala, um curso não, é uma fala para quem está avançado, porque algumas pessoas já adentraram nesse universo. Orientação sexual, orientação romântica. Mas aí, quando eu trago esta divisão, né, que é uma das formas da gente começar a estudar essas questões, a pessoa já dá aquela pausada do tipo, meu Deus, o que é monossexualidades? O que são plurissexualidades? Monossexualidades, como já diz ali o prefixo, mono, né? Então, a sua forma de se relacionar romanticamente, sexualmente, vai ser apenas com um gênero, né? Quem são essas pessoas monossexuais? A gente vai trabalhar aí para frente. Plurissexualidade. Então, como ali o prefixo já diz, pluri. Então, você vai se relacionar, né? Ou pode se relacionar, isso não é obrigatório, tá, gente? Né? Tipo, você vai se relacionar. Você pode se relacionar com pessoas de mais de um gênero, que pode ser 2, que pode ser todos os possíveis e imagináveis, né? Então, vocês aí já estão imaginando mais ou menos do que eu estou falando. E dentro de orientação romântica e sexual, nós temos as assexualidades, né? Então, não se relacionar com pessoas romanticamente e ou sexualmente
de qualquer gênero, independente do gênero, mas quando eu coloco tudo no plural, é porque não é um só, né? Então, o que significa? Existem diversas formas de se relacionar, né? Então, né, o que eu trago aqui não são rótulos, são identidades, né? Então, por que eu gosto de explicar isso? Né? Muitas pessoas confundem muito, do tipo, rótulos são bons, rótulos são maus. Não vamos colocar julgamento de valor aqui em cima de rótulo. Né? Eu não gosto de rótulos. Por quê? O rótulo, ele delimita. Né? O rótulo, ele diz tudo que tem dentro daquele corpo, ele diz tudo que tem dentro daquele objeto, ele diz tudo que tem dentro daquele produto. Né? Então, o rótulo, ele tem o nome, a composição e tudo mais. E não entra na minha cabeça você pegar uma sexualidade, você então pegar uma orientação sexual romântica, colocar ali em você e falar, não, eu sou apenas isso, né? Vou limitar a minha vida inteira a esta questão, né? E é isso. Porque a vida, a nossa vida, ela é uma questão tão mutante, ela é uma questão tão ampla que não cabe dentro de um rótulo, né? Às vezes até a questão o rótulo de ser humano, ela vai para além, sabe? Ela te contém dentro de uma coisa que às vezes não. Amplo, mais, tudo. Então, estou divagando muito, estou até de controle aqui no tempo. Quais são essas orientações românticas e sexuais? Né? Então, a gente tem a bissexualidade, né? Ou não monossexualidade, ou plurissexualidade, né? E bissexualidade ela é um espectro, né? Existem alguns termos que a gente chama de termos guarda-chuva. O que significa um termo guarda-chuva? É uma identificação que dentro dela cabem outras identificações. Então, é uma identidade que cabem outras identidades embaixo dela. Então, chegar e falar, eu sou uma mulher trans, né? Mas trans é um termo guarda-chuva e às vezes tem que explicar, né? O que é uma mulher trans, a diferença da mulher trans para travesti e assim por diante. Né? Então, compreender esses termos guarda-chuvas. E bissexualidade é um termo guarda-chuva. O que significa? Então, são as pessoas que vão se relacionar com pessoas que identificam-se com o próprio gênero dela, então se identificam com o meu gênero, e com outros gêneros, né? Então, por exemplo, algumas pessoas dizem a bissexualidade ela é transfóbica porque ela se pauta em apenas sentir atração por dois gêneros, né? Então, os gêneros binários, os gêneros mais comuns, que é o masculino e feminino. E aí as pessoas dizem, porque as pessoas que se identificam quanto bissexuais, elas excluem as pessoas, né, não binárias, e aí a gente até pode entrar nessa discussão depois, mas, né, a identidade sexual, a bissexualidade, o que ela é, de fato? Sentir atraída, atraído, atraíde por alguém do seu próprio gênero e mais um, né? E dentro das bissexualidades, então, que tem a pansexualidade, tem a plurissexualidade e assim por diante. Então, cada aí vai ter várias identificações menores, né? Que vai ser com seu próprio gênero e com mais dois gêneros, com seu próprio gênero e com todos os gêneros, vai se atrair por uma pessoa independente do gênero. Então, é compreender neste momento que a bissexualidade, quanto espectro, então a bissexualidade, quanto termo guarda-chuva, ela é uma não monossexualidade ou uma plurissexualidade, tá bom? Homossexualidade e heterossexualidade. Ambas estas orientações românticas sexuais estão dentro das monossexualidades. Por quê? Né? Estas pessoas se relacionam com apenas um gênero, sendo a homossexualidade você se relacionar romanticamente e sexualmente com a pessoa do mesmo gênero que o seu, então o mesmo gênero com que você se identifica, e a heterossexualidade você se relacionar com alguém de um gênero diferente do seu, tá? Mas ainda assim apenas um gênero. E aí que começam as pessoas. Mas uma mulher trans, ela pode ser lésbica. Um homem trans, ele pode ser gay. Um homem
cis, hétero, que sai com uma mulher trans, ele é gay? A resposta para tudo isso é muito simples. A pessoa, independente de ser cis ou trans, se identificando com um gênero, né, nesse caso a gente está falando de gêneros binários, então do gênero mulher ou homem, né, ela é isto, mulher ou homem, independente do órgão reprodutor que tem ali junto com ela, acompanhando essa pessoa para a vidinha. Então, se você é uma mulher, independente de cis ou trans, então independente de ser cisgênero ou transgênero, e se sente atraída por outras mulheres, você, por definição, é homossexual, e o nome que se dá às mulheres homossexuais é lésbicas. Então, uma mulher trans pode ser lésbica. Ao passo que, se você é um homem trans, mas se sente atraído romanticamente e sexualmente por outros homens, independente de cis ou trans, você é um homem homossexual. E o nome que se dá a homens homossexuais é gay. Né? Ao passo que você é uma pessoa cisgênero. Vou dar o exemplo do homem, que é o que sempre cai na boca do povo. Né? Você é um homem cisgênero, heterossexual, arrasou. Se sentiu atraído por uma mulher trans. Né? Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Não, porque ela é uma mulher. Então você continua sendo heterossexual. Ninguém vai aparecer na sua casa, arrancar sua carteirinha, levar todas as suas roupas, né, suas camisetas polo, suas camisas e trocar tudo por regatinha da Renner. Não, ninguém vai fazer isso. Né? Então, dentro deste campo, é muito importante a gente explicar e pautar e pontuar, né, com bastante ênfase. Né? E nós temos a sexualidade quanto um espectro, então, quanto um termo guarda-chuva. Por muito tempo, a sexualidade ela foi tratada como doença, né? Como falta de libido, como dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Né? E não sou eu que vou dizer aqui que tirar, né, essa característica do CID, né, do livro lá das classificações de doenças. Mas a sexualidade ela é um espectro da humanidade. Por quê? Ter relações românticas e sexuais não deve ser obrigatório. Como que você arromba a porta da casa de uma pessoa, pega ela pelo braço e fala, não, você vai namorar sim, não, você vai transar sim, e acabou, não tem conversa, não tem papo. Né? Imagina, gente, isso é uma extrema violência. E aí, como que você... Mas se você bota a pessoa no consultório, né, fala, ai, minha filha, meu filho, minha filha, não se relaciona com ninguém. E aí pega, coloca lá no laudo, essa pessoa é doente, vamos tratar ela com X e Y remédio, né? Então isso passa a ser uma agressão, uma violência menor? Eu acho que não. Né? Então, o quanto compreender essa questão da assexualidade quando é uma questão de fato da sua orientação romântica sexual ou que pode ser um problema, né? Então, pode ser uma questão patológica. O quanto isso te afeta, quanto indivíduo, quanto pessoa. Então, do tipo, não ter relações românticas e sexuais, isso te atrapalha? Isso é uma questão de tipo, eu queria ter, mas não consigo? Então, talvez seja interessante ir ali no psicólogo e investigar essa causa. Não encontrando uma questão do tipo, é um trauma, é uma questão de infância, enfim. Essa pessoa é você é assim e se abrace e se aceite como você é, porque não deve ser obrigatório, né, a nenhuma pessoa ter relações românticas e sexuais, né, com outras pessoas. Então a gente tem que compreender isso. E dentro da sexualidade existem diversas classificações, né? Então existe, por exemplo, a pessoa assexual ou ace, né, que se chama aromântica. Então, ela consegue ter laços sexuais, mas não laços românticos, né? Tem a pessoa assexual, né? E aí tem uma classificação específica, mas eu não lembro, que é a pessoa que não tem relação romântica e sexual nenhuma. Temos as relações platônicas, né? E aí existe um grande espectro, que ainda está em discussão, porque alguns são bem questionáveis do ponto de... vamos entender isso mais profundamente, vamos, sei lá, debater em um outro campo, né? Mas ainda assim, válidas para essas pessoas. Esse é o ponto mais importante.
A questão de eu não entender, eu não compreender, ou eu não querer aquilo para minha vida, não me dá o direito de olhar para a pessoa e falar, isso que você está se identificando não é válido, isso não existe, não aceito, e tipo, não, 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 não. Você não aceita, você não entende, esse é um problema seu, vá fazer pesquisa, vá perguntar, vá assistir vídeos, vai ler, sabe? Faça alguma coisa. Mas você não pode, gente, isso é extremamente importante, você não pode chegar negligenciando quem a outra pessoa é, sabe? É isso. Identidade de gênero, vamos passar para frente. Nós temos transgênero e cisgênero. Meu Deus, o que é isso? É o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não precisa chamar Deus. Transgênero é toda pessoa que a sua identidade de gênero, então a forma que ela se vê, se reconhece e gostaria de ser respeitada dentro da nossa sociedade, está em conflito, em desacordo, não é a mesma que foi identificada quando ela nasceu, apenas porque olharam um órgão reprodutor externo dela e falaram, bom, se tem um pintinho, é menino, então você vai ser um menino, né? E aí não é apenas ser um menino, mas todas as questões do mundo azul, de carrinho, de briga, de personagens de ação, de não pode chorar, de não pode ter sentimento, de ter que ser um babaca, que vem junto com o rótulo de ser menino. Ao passo que, nasceu com uma pepequinha, então é uma menina. E não apenas a identidade de ser uma menina, uma mulher, mas toda a questão do mundo cor-de-rosa, cheio de lacinhos, com unicórnios, com panelinha, com gestação compulsória, com o governo decidindo o que você pode ou não fazer com o seu corpo apenas porque você é uma mulher. Então, tudo isso vem atrelado à questão de gênero, né? E o que é a pessoa cisgênero? É aquela pessoa que a sua identidade de gênero está de acordo, não é conflitante, ou que não é diferente daquele gênero que te foi atribuído quando você nasceu, apenas olhando o seu órgão reprodutor externo. Por que eu pontuo o órgão reprodutor externo? Para validar as pessoas intersexo, tá? E a gente vai falar disso mais para frente. Mas ninguém faz um ultrassom em você para procurar o ovário, procurar testículo, né? Porque quando a gente nasce, o testículozinho ainda está na cavidade pélvica. Ninguém vai fazer um teste dos seus hormônios. Quais hormônios este corpo deste bebezinho, né, produz, né, para a gente tentar identificar um gênero para essa criança que nem pode falar por si só, que nem teve as experiências de gênero para saber se aquilo é para a vida dela ou não. Né? Então, como a gente identifica o gênero dessa criança já na hora que nasce? Né? E aí vocês vão falar para mim, mas Gabriela, a gente vai criar todas as crianças sem gênero? Se essa é a solução, né? Vou fazer o quê? Não, vou falar que sim. Transexual ou transgênero? Esta é uma dúvida que pula na cabeça das pessoas e elas ficam nervosas, histéricas, do tipo, meu Deus, transexual, transgênero, eu não quero ser transfóbico com as pessoas, que é uma preocupação muito boa e muito genuína. Então, se você já teve essa preocupação, parabéns. Transsexual é o termo que surgiu primeiro, surgiu junto com as outras identidades, com as outras orientações sexuais. Então, colocava-se no mesmo grupo, era como se fosse tudo a mesma coisa. Uma pessoa homossexual, uma pessoa heterossexual e uma pessoa transexual, do tipo, é tudo igual. Né? Quando a gente começou a compreender que gênero, então identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes, são coisas separadas, né, que conversam entre si, mas que não são a mesma coisa, né? Então, a gente precisou procurar um outro termo que fosse equivalente. Então, se eu estou falando de pessoas trans, esse trans está referente ao quê? Ao gênero. Então, essas pessoas são transgênero. Mas, ainda assim, já existiam pesquisas dizendo que essas pessoas são transexuais, né? Tá errado? Não tá. Qual é o mais assertivo? Transgênero. Mas ambos são válidos?
sim, pode usar transexual, pode usar transgênero, pode usar só o apelido que é trans, né? Mas o mais importante é que, né, as pessoas têm identidades próprias. Então, se eu vejo a Maria na rua e eu sei que a Maria é trans, eu não preciso gritar: olha lá, Maria, ela é trans. Do tipo, isso só diz respeito a ela e, no máximo, as pessoas com quem ela se relaciona afetivamente. E aí, além do sexual, do romântico, mas as amizades, família, e aí, enfim, isso se cabe apenas a Maria, né? Então, esta é uma outra questão. Mas entender que os termos transexual e transgênero, eles são equivalentes, né? A única questão foi a origem do surgimento e que pode causar alguma confusão, tá? Das pessoas acharem que ser gay é um novo gênero, do tipo, eu sou gay, sou imune, posso ser transfóbico quanto eu quiser porque eu sou gay. Tipo, não, né? Ser gay é uma orientação sexual, mas você ainda continua sendo homem, né? E, por exemplo, passando por todos os processos sociais que um homem pode passar, mesmo que diferente por ser um homem homossexual. Né? E let's que let's. Então, quais são essas identidades de gênero? Né? Então, a gente tem mulher, a gente tem homem, e aí os asteriscos aí, por quê? Mulher e homem são identidades que podem ser utilizados por pessoas cis e por pessoas trans, tá? Mas a gente luta, né, para que socialmente, em algum momento, tenha o mesmo peso de uma mulher trans, cis, de uma mulher trans ou uma mulher cis, de um homem trans ou de um homem cis, né? Dessa questão do órgão reprodutor externo seja apenas uma questão da pessoa que tem este órgão e, no máximo, com quem ela se relaciona sexualmente, né? Então é isso. Travesti. Quem é travesti? Toda mulher trans é uma travesti? Não necessariamente. As pessoas podem se identificar. Então, travesti, acredite ou não, é um gênero não binário. Então, quando as pessoas falam, eu não reconheço gêneros não binários, porque eu acho que isso é uma grande frescura. Mas quando passa na rua e vê uma pessoa, né, trans se prostituindo, corre a apontar lá, travesti, né? Então, se você reconhece que algumas pessoas são travestis e outras não, você reconhece um gênero não binário. Tá bom? Tô avisando vocês. Que vocês podem avisar as outras pessoas também. Mas, enfim, travesti é uma identidade de gênero latino-americana. Então, o termo travesti, ele é apenas latino-americano. Existem identidades parecidas, por exemplo, na América anglo-saxônica, Europa, continente africano, continente asiático, Oceania? Existem, mas aí recebem outros nomes, pode ter um papel social semelhante, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque travesti é uma identidade de gênero latino-americana, né? Ela surgiu do encontro dos, né, colonizadores europeus com populações indígenas que reconheciam gêneros diferentes para além do mulher e homem. Né? Então, existem relatos de culturas, né, ameríndias que reconheciam até 5 gêneros. E aí o colonizador católico, né, com a igreja católica cagando regra na cabeça de todo mundo, se punha na frente, falava, bom, então esse grupo é mais ou menos o que a gente conhece como homem, para lá. Este grupo é mais ou menos o que a gente conhece como mulher, então, para lá. E vocês? Travestis, né? Então são pessoas que transpassam as barreiras de gênero. E esta foi uma das causas, tá, de genocídio da população indígena, tá? Não só porque queremos tudo que tem nesta terra, vamos levar todos os seus temperos para nosso país, mas também as questões de gênero, as questões culturais, tá? Então é importante a gente entender isso. Travesti, então, uma identidade de gênero não binária e latino-americana. Como trato a travesti? Chamando pelo seu nome. Mas se eu vou falar do gênero ou se eu vou me referir à pessoa, é sempre no feminino, a travesti, né? Então, travesti é uma identidade de gênero feminina, mas não binária. E aí, ai meu Deus, Gabriela, você já falou várias vezes não binário e isso dá nó na minha cabeça. O que é? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, aqui. Mulher e homem, 1, 2, binários, identidades de gênero binários. Ou você é o 0
ou você é o 1, sabe? Tipo programação de computador. Gêneros outros, então essa classificação aqui. Não binários, então que foge do 0, 1, ou do 1 e o 2, dentro da nossa classificação social, tá bom? Então, travesti é uma delas, pessoas agênero, que não se enxergam dentro de um gênero específico, não reconhecem o gênero sobre o seu corpinho, e gostariam que as outras pessoas não aplicassem isso sobre o corpinho delas, e elas têm esse direito. Ainda assim, estão numa questão de transgênero, tá? Porque está em conflito, em desacordo, ou que tem uma identidade de gênero ou de não gênero diferente daquela que foi atribuída compulsoriamente, então que falaram que você é, sem te perguntar, quando você nasce, devido aos seus órgãos reprodutores externos. Tá bom? Então, não binário, existem diversas classificações. Uma vez eu fui procurar, porque eu falei, não, eu fico falando que são diversos, eu tenho que procurar, né? Em um site em português, então Português BR Brasil, eram reconhecidas 102 identidades de gênero. E aí eu falei isso, e as pessoas olharam para mim e falaram, impossível, não pode. E aí eu olhei para elas e falei, se cada uma das pessoas neste planeta Terra em que vivemos, esférico e não plano, dissesse que tem uma identidade de gênero própria, então, se cada uma desse um nome para sua própria identidade de gênero, porque ela acredita que é a forma que ela se relaciona com a sociedade, que a combinação de cor, classe social, instrução escolar e assim por diante, caracterizam que ela tenha um gênero próprio, nós, primeiro, temos que respeitar este gênero e, segundo, teríamos mais de 7 bilhões de identidades de gênero, porque é esta questão, tá? É a forma que as pessoas se enxergam e da forma que elas gostariam de ser vistas e respeitadas, tá? Dentro da sociedade. Entretanto, né, isso não modifica, infelizmente, a forma que a sociedade, então, que as pessoas fora deste corpo leem, então, que elas olham e identificam este corpo. Então, este é um outro problema, né? Então, o que a gente pode chamar de passabilidade, que é passar por, tá? A passabilidade, ela é isso, passar por. Então, quando uma pessoa te olha, ela te lê, ela te identifica como? Com qual gênero, né? E qual é o ideal? A gente começar a descolonizar, a desgenerificar este nosso olhar, da gente olhar para uma pessoa e automaticamente ter que identificar o gênero que ela pertence, porque é isso, sabe? Olha para esta pessoa, pergunta qual é o nome dela, quem é você, sabe? Qual é o seu nome? Como eu te chamo? Tá? Quais pronomes você se sente mais confortável? Você fala, nossa, não, mas isso é muito íntimo. Como que eu chego para a pessoa? E como você chega para a pessoa pressupondo coisas sobre ela, sabe? Você não acha que isso é um pouco mais íntimo do que você ir perguntar para ela? Do que você olhar e pensar coisas do tipo, ela é isso, ela é aquilo, ele é isso, ele é aquilo, né? Enfim, questões minhas. Só que eu estou jogando para vocês. Performance de gênero. Então, como eu já dei um spoilerzinho, né? Ela é esta forma com que você se veste, mas também é a forma que você fala, é a forma que você usa o seu cabelo, é a forma que você decide ou não usar procedimentos estéticos no seu corpo. Então, fura orelha performance de gênero, mas vai para além. Então, também você se relaciona com as pessoas, né? O papel, a posição que você ocupa dentro dessas pessoas. Você, por exemplo, homossexuais, e um desses homens, o mais velho, por exemplo, as pessoas falam, é a mãe que cuida de todo mundo. Mãe é uma performance de gênero, tá? Ela é um papel, porque além dessa característica romantizada da mãe, da mulher que pare, da pessoa com esse útero, com esse braço acolhedor, com a teta que nutre e assim por diante, mas também tem todos os outros papéis que são incumbidos à mãe e que algumas
pessoas, quando exercem esses papéis com outros, ocupam o papel da mãe, porque mãe é um cargo, né? Uma identidade ali de respeito. Né? Bom, enfim, a gente pode até fazer um dia uma conversa sobre questão da maternidade. Quais são essas performances de gênero? Né? A gente tem a performance de gênero feminina. Você chega num setor de roupa, você vê que existe performance de gênero, por quê? Feminino, masculino, infantil, né? E você fala, o gênero infantil, o que é, né? Mas tá aí, a gente às vezes pode questionar por que separa a roupa por gênero, né? Por que não separa por faixa etária? Então, por que não coloca adulto e infantil, né? Por que não separa por cores, todas as roupas vermelhas para cá, todas as roupas laranjas por lá, enfim, né? Outra coisa que a gente pode discutir futuramente. A gente tem a performance de gênero masculina, tá? A gente tem a performance de gênero andrógina, que brinca entre o masculino e o feminino, tá? E a gente tem outras infinitas possibilidades, porque é isso, você pode combinar tudo e você pode tudo. Se alguém não falou para vocês que vocês podem tudo, eu, Gabriela Naomi, tá? Estou informando vocês. Vocês podem tudo, tudo, absolutamente tudo que te traga conforto, tá? Seja estético, seja mental, desde que você não viole os direitos das outras pessoas de também poderem ser. Então é aquela velha frase, né? O meu espaço termina onde o do outro começa. Então, vocês podem tudo, levando em consideração o respeito. E órgãos reprodutores, tá? Chegamos finalmente nesta questão. O que é o órgão reprodutor, tá? Nu e cru. É um conjunto de órgãos ali biológicos voltados para a reprodução, tá? Que cada indivíduo tem. Além deste conjunto de órgãos externos, que é por onde saem gametas, entram gametas, por onde sai a prole, tá? A gente tem outras funções que esses órgãos reprodutores causam neste corpo, que é o quê? Os desenvolvimentos de características primárias e secundárias para este corpo. As primárias vão estar diretamente relacionadas à formação e maturação de gametas, tá bom? Então, produção de óvulos, espermatozoides, maturação de tudo isso, e que os canais por onde vão sair os gametas, entrar os gametas e essa vida ser gestada, né, estarem tudo ok ali para que essa vida possa surgir. Mas, tá? Também temos características secundárias. Elas vão aumentar as chances ou diminuir as chances desse organismo se reproduzir. Então, ela vai trazer características que vão aumentar as chances do acasalamento, do encontro, do ato reprodutor em si, e também da nutrição e sobrevivência dessa prole. Então, o que são essas características secundárias? Pelos, distribuição de gordura dentro do corpo, formato dos ossos, produção de leite ou não, e tudo que você coloca de característica secundária que possa ser utilizado para identificar. Este é um macho que eu gostaria de reproduzir com. Esta é uma fêmea que parece ser ideal para carregar a minha prole rara. Né? Por que eu estou falando desta forma? Quando a gente começa a adentrar neste campo das humanidades muito profundamente, a gente tende a esquecer que nós somos seres biológicos, sabe? Então, que a gente fala de macho e fêmea também para seres humanos, que a gente fala de reprodução também, a gente não fala apenas de ter filhos, e maternidade. Eu tentei falar com uma voz doce, porque sempre passa assim, né? Maternidade é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Então, a gente fala de reprodução, a gente fala de prole, a gente fala de produzir outros indivíduozinhos. É importante ter esse olhar frio e calculista sobre estas questões, tá? Por quê? Porque as pessoas acreditam que sexo biológico tem relação com identidade de gênero. E a nossa sociedade se pauta
nisso, se pauta em quem nasce com pênis, testículos e demais órgãos associados e em quem nasce com vulva, vagina, útero, ovários e todos os demais órgãos associados, para definir quem vai ter direitos e quem não vai ter, quem vai ter acesso a espaços e quem não vai ter, quem vai ter responsabilidades com a prole compulsoriamente e quem não vai ter, para quem vai ser facultativo cuidar da prole. Né? E, para além disso, diversas outras questões que tangem saúde, segurança, cidadania, tá bom? Então, falar, meu Deus, a nossa sociedade gira em torno de um pinto e de uma xereca. E eu vou olhar para vocês e vou falar, sim, sim, é isso. Isso é a nossa sociedade binária, tá? Vocês entendem? E, né, falei muito porque essa é uma questão que me deixa muito à flor da pele. Né? Uma das falas que a gente muito escuta, né, que inclusive um candidato à presidência uma vez falou, é que órgão excretor não reproduz. Né? Aí a primeira coisa que eu tenho a dizer é do que você está falando, querido. Do que você está falando? Por exemplo, né, eu tenho uma professora de anatomia aqui, né? Vou usar os meus conhecimentos básicos, qualquer coisa você pode me corrigir. Mas, por exemplo, né, por onde sai o seu xixi, então por onde sai a sua excreção, né, também saem os seus espermatozoides. Né? Então, embora não faça diretamente parte do sistema excretor, né, mas é uma região comum, né, então a parte da uretra que passa ali por dentro do pênis, que por onde vai sair a sua excreção também vai sair, né, os seus espermatozoides para reprodução. Então essa frase começa errada aí. O outro ponto, que é muito mais de todo mundo aqui, que vocês vão entender. Quem disse que todo mundo que transa, que tem relações sexuais, quer reproduzir? Pensem comigo. Se toda relação sexual que vocês têm, todas elas, com outro parceirozinho que for, gerasse uma vida, quantos filhos cada um de vocês aqui já ia ter? Me diz. Que ainda na questão das pessoas que têm útero, você gesta uma vez a cada ano, mais ou menos, se for muito coelhinha, né? Muito fértil ali o negócio, uma vez a cada ano, e ainda cabe ali um iniciozinho de gestação em cada ano. Mas, por exemplo, as pessoas que produzem espermatozoides, cada coito elas podem gerar um bebezinho diferente, gente. O que é isso? Né? Então a gente tem que entender que reprodução é diferente de sexo, inclusive biologicamente. O termo reprodução ele é apenas voltado a você deixar novos descendentes sobre a Terra. Seja você uma planta, um fungo, um cachorro, uma ratazana ou um menininho. Sexo é todas as outras formas de interações sociais que você pode fazer e atribuir através, né, da cópula, que não necessariamente vai ser um ato de reprodução. Então, por exemplo, pode ser um ato de dominância. Então, por exemplo, o macho ou a fêmea que mais copula ali é o indivíduo mais dominante dentro daquela comunidade. Pode ser uma questão de afeto, né? Então, tipo, gosto muito de você, acho bem bacana, que tal a gente fazer uma coisinha bacana aqui entre nós, 2, 3, um grupo, seja lá as formas que você se relaciona sexualmente. E por aí vai. Então, sexo é isso. Sexo é social, reprodução é uma coisa mais biológica, né? Ainda tem as intersecções entre ambos, mas mais friamente falando é isso. E aí, quando a gente fala de órgãos reprodutores, a gente tem os órgãos reprodutores femininos, né, que vão codificar uma fêmea. Temos os órgãos reprodutores masculinos, que vão codificar um macho. E nós temos as pessoas intersexo, que foi quando eu falei para vocês lá no início, que é uma questão bem complicada e sensível. Por quê? Até há muito tempo nem se falava das pessoas intersexo. Deus maravilhosamente nos fez do barro, né? E do barro, desse ser de barro, tirou uma costela e fez uma outra pessoa. Né? Este evento místico e mitológico. E essa divindade divina, que é Deus,
Então, se ele fez você com o seu pintinho, com as suas bolinhas, se fez você com a sua xoxotinha, fez você com os seus ovários e o seu útero abençoado e iluminado, não existe nada diferente disso. Tá? Então é isso. A gente tem diversidade gigantesca de diversos órgãos no corpo humano, tá? E muitos deles nem são considerados anomalias, né? Falar, não, toda a diversidade do corpo humano é anomalia. Então, uma pessoa que tem um cabelo liso e a que tem um cabelo crespo, uma delas é anômala, porque vai ter algum que é o correto, né? Então, vamos com calma. Vamos compreender as coisas com mais calma. Né? Então, as pessoas intersexo, por muito tempo, foram consideradas anômalas, esquisitas, doentes, erradas, né? E aí você corrigia dos órgãos externos, quando a pessoa nasce, tipo, olha, mãe, pai, pessoa que pariu e demais pessoas que estão acompanhando este parto. O seu bebê nasceu com um probleminha, e a gente vai resolver aqui, né? E você, pessoa que gestou, né, e todas as demais pessoas envolvidas, que não querem nada de mal para este ser indefeso que nasce. Então, senhor doutor, senhora doutora, faça o que for necessário para que esta criança fique perfeita aos olhos de Deus e de toda a sociedade, para que não sofra nenhuma discriminação. E aí a pessoa vai lá e fecha a vulva dessa criança, ou vai lá, opera o pênis dessa criança, faz o que for necessário para sua tia de terceiro grau, quando olhar e falar, olha que lindinho, tem um pintinho, né? E as questões de órgãos internos? Então, de produção de hormônios, de cromossomos, né? Desse corpo, o que vai acontecer quando crescer, e para as questões mentais, da forma que este cérebro já começou a ser organizado, né? E aí, muitos relatos de pessoas que chegam na puberdade, tipo, meu Deus, essa menina está com 18 anos e não menstruou ainda, e vai no hospital. Então, acontece que a sua filha é o seu filho, e aí vira a cabeça das pessoas, né? Como se ter ou não um órgão reprodutor vai definir o gênero dessa pessoa. Ou teve um caso que eu lembro que, quando eu ainda falava com meus parentes, a minha mãe me ligou e falou: Nossa, um moço que descobriram que ele tinha um útero porque ele tinha todo mês uma hemorragia pelo pênis. E aí, quando ele sentiu dores muito fortes na barriga e foi procurar um médico, fez um ultrassom e descobriu que ele tinha um útero. E eu falei, nossa, que doideira, né, mãe? E, então, né, compreender que essas pessoas existem, lutar para que, primeiro, estas crianças não violência, né, necessários, né, seja por questões de saúde física ou mental desta pessoa, e não autorizados, né, seja por essa pessoa que dona do seu próprio corpo ou por alguém que é responsável por esse corpo, é mutilação. Não tem outra palavra. Não é intervenção médica, não é processo cirúrgico, é mutilação. E é isso que essas pessoas intersexo muitas vezes sofrem na primeira infância. Tipo, você precisa ser normal para que as pessoas te aceitem na sociedade. Então, tudo bem alguém cortar, costurar, picotar o seu corpo para que tudo fique bem, né? Para que este órgão reprodutor que ninguém vai ver, a não ser a pessoa com quem você vai se relacionar afetivamente no futuro, vai ver, mas que, imagina, né? Que o que vão falar de você? Então, é uma luta também, não apenas pelo rompimento dos padrões, né? Mas pelo rompimento deste pensamento do que o outro pensa sobre mim. Eu não vou falar palavrão, mas sabe? O que o outro pensa sobre mim? Por favor, né? Então, dando continuidade, a transexualidade dentro de tudo isso. A transexualidade, então, ela engloba gêneros binários, gêneros não binários e as pessoas intersexo. Mas Gabriela, por que engloba as pessoas intersexo? A partir do momento que você compreende que o gênero, ele é compulsoriamente, então ele é atribuído sem que ninguém te pergunte. As pessoas, através do órgão reprodutor externo, e esta pessoa intersexo, né? Pelo órgão reprodutor externo, mas quando você cresce, também pelas características secundárias que esses órgãos reprodutores externos vão te fornecer na sua puberdade, na sua vida adulta. Então, né, como eu vou dizer para uma pessoa intersexo que
ela é aquilo que ela parece ser e não aquilo que ela é de fato. Então, aquilo que ela sente que ela é e a forma que ela gostaria de ser tratada. Então, é uma questão muito sensível, tá? E que eu não quero me pôr neste local de poder dizer para as pessoas o que elas são ou não. E luto até o fim para que as pessoas não se ponham nesse local do que elas possam dizer o que as outras são ou deixam de ser em relação às suas identidades de gênero, né? Então, a transexualidade, ela engloba isso. A transexualidade, ela permite toda essa flexibilidade porque é uma questão que se contrapõe, né, a essa normalidade de gênero, a essa binariedade de gênero imposta, compulsória. E, né, a chamada principal apelativa dessa conversa é justamente por que mudou do GLS para toda essa abrangência de situações e de casos. Eu estou de olho aqui no tempo para não extrapolar muito. Bom, a primeira sigla que surgiu, ela trazia gays, lésbicas e simpatizantes. O que é simpatizantes? É o primeiro questionamento. Mas quando a gente... Antigamente, isso era meio que implícito. Então, era todo mundo que estava no meio dessa bagunça, né? Que é toda essa pessoa estranha. Então, que é o que surgiu nos Estados Unidos e depois foi trazido para cá, que são as pessoas queer, né? Que é toda essa pessoa estranha, diferente, que você não identifica se é homem, se é mulher, o que é isso, né? E que está no meio dessa bagunça. Então, os simpatizantes é tanto as pessoas que tinham identidades de gênero e orientações sexuais diferentes do padrão, do normal, mas também as pessoas que poderiam ser cisgênero ou né, heterossexuais que não participavam diretamente da sigla GL, mas que gostavam da bagunça, que gostavam do fervo, e estamos juntos, então eu sou simpatizante e cabe todo mundo, que inclusive é um dos motivos, né, das pessoas que são as parceiras, né, de LGBTQIA+, que falam, ai, mas a sigla antes de GLS cabia nós, que não somos assim, né, igual vocês, mas que a gente apoia, que aprova. E, gente, se você não é uma pessoa LGBTQIA+, mas aprova e tá junto e gosta de compartilhar e dividir, de estar nesse espaço, parabéns, obrigada, mas você não merece este local, nesse hall, né, que eu não posso nem dizer que é um hall da fama, né, mas neste espaço, porque você não estar junto não significa que você participa deste grupo social, entende? Porque, por exemplo, você, pessoa cisgênero, se baixa a polícia para descer o cacete de todo mundo, ela vai olhar para você e falar, não, você só está acompanhando, né? Deixa eu bater no resto desses travecos aqui. Né? Então, é tentar compreender, né? E essa é só uma situação ilustrativa, mas a gente fala de questões de direitos, de acesso e assim por diante, que são privilégios que as pessoas que não são LGBTQIA+, têm, não pediram por eles, mas são portadoras deste privilégio, destes privilégios, né? E que estar junto com pessoas LGBTQIA+, não tira você, não tira de você esses privilégios, né? Então, compreender isso, né? E ter esta alegria e entender que legal, bacana que você não está inserido dentro dessa sigla, porque você não passa por esse tipo de violência, você não passa por esse tipo de discriminação, né? Então, é equivalente a pessoa, ah, mas por que não tem o dia do orgulho hétero? Por que não tem o dia da pessoa cisgênero? Porque estes grupos sociais não precisam lutar pelos seus direitos, apenas por pertencer a essas classificações. Óbvio que a mulher, por exemplo, né, a mulher cis, ela ainda tem muito que lutar, mas dentro da sua classificação quanto mulher, porque quanto pessoa cisgênera, ela já é validada. E, inclusive, muito da violência quanto a mulher cis, ela é pautada sobre a sua cisgeneridade, que, inclusive, deve ser estudada e questionada, tá? Aí, né, essa sigla GLS, ela foi usada por muito tempo, tá? Não sei dizer quanto tempo, porque eu sou péssima com datas, mas do tipo, começou lá nos anos 70 e foi vindo, e aí, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas começaram a questionar. E as outras pessoas que, né, estão ali, que não são nem gays, nem lésbicas, mas que
merecem, né, ter esta simbologia, esta representação, esta fala, eventualmente, né, que merece ter este local, esta cor dentro desta bandeira que representa todas as pessoas que são diferentes, né? Então veio a sigla LGBT, que inclusive ela é bem utilizada, não está errada, né? Só está encurtada. Então às vezes, LGBT, se boto mais, LGBT+, isso já é válido porque esse mais já dá uma conotação de que existem outras siglas que, por exemplo, alguém pode perguntar, mas o que é o mais? Aí você pode explicar, não, é porque é LGBTQIA+, porque existem várias identidades de gênero e orientações sexuais que podem ser e devem ser lembradas e tudo mais, que eventualmente não cabe uma situação. Você está tipo, numa briga, numa discussão, você quer falar um termo rápido, fala LGBT+, e deu tudo certo. É que não vira um trava-língua LGBTQIA+, mas dá para falar também. Que eram quem? Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. A primeira coisa, por que que não é GLBT? E algumas pessoas escrevem e eu vou lá e comento. Está errado? O primeiro ponto é dar visibilidade às lésbicas, às mulheres homossexuais. Porque dentro do meio LGBTQIA+, ainda existe e muito a questão da misoginia, tá? E do machismo. Tá bom? Então, esse é até um ponto que a gente pode trazer em um outro momento, mas ainda existe muito. Então, colocou-se lésbicas primeiro para dar visibilidade às mulheres homossexuais. Gays inseriram os bissexuais já no surgimento desta nova sigla, mas ainda hoje, pessoas bissexuais ainda sofrem muita bifobia dentro e fora do meio LGBTQIA+, que a gente também deve discutir em um outro momento. E colocou as pessoas transexuais. Arrasou! Incluiu as pessoas trans, né? Só agora, né, mesmo que por toda a história do movimento LGBTQIA+, quanto origem, então quanto surgimento ali no momento que Marsha P. Johnson e demais pessoas fizeram lá a movimentação de Stonewall. Mas antes disso também, quem carregava muito mais estigmas eram as pessoas trans, que ousavam, né, burlar e quebrar estas normas de gênero já há anos atrás. Né? E é só agora elas mereceram estar nesse espaço. Né? E também outro tema que a gente pode discutir, porque só isso dá horas e horas de conversa. E mais recentemente, não tão recentemente assim, porque faz bastante tempo, mas até cair na popularidade, na boca do povo, né, LGBTQIA+, né, surgiu para englobar várias identidades, né, e principalmente identidades que são termos guarda-chuva. Porque, veja, você tem LG, que são lésbicas e gays, mas ainda assim são pessoas homossexuais. Você entende? Né, que você poderia botar um H, mas a gente compreende a necessidade de ter lésbicas e gays separados, porque um pertence ao grupo das mulheres, né, e o outro dos homens, e a quantidade de discriminações que transpassam ambas identidades são diferentes. Né? Mas enfim, LGBTQIA+, agora quem é? Lésbicas, gays e bissexuais e o espectro bi, então as pessoas pan, por exemplo, estão dentro desse B. Transsexuais e travestis, porque existe uma variante da sigla que é LGBTQIA+, colocando as travestis em visibilidade, tá? Destacando ela do grupo de pessoas transexuais para dar este espaço que é necessário. Queer, que é, né, este grupo mais recentemente identificado, né, que se identifica quanto pessoas que vão contra os padrões de gênero e também até os de sexualidade, né? E aí a gente pode discutir um pouquinho sobre, mas que também é uma todo LGBTQIA+ é queer, mas algumas pessoas trazem essa identidade queer para si, tanto numa questão de gênero, tá? Então de identidade de gênero, quanto de orientação sexual. Pessoas intersexo, aleluia! Enfim, colocaram as pessoas intersexo dentro da sigla e também as pessoas assexuais e todo o espectro assexual, tá bom? Então, aqui em azul, que é a nossa caixinha, orientação romântica e sexual, em vermelho, as identidades de gênero, transexuais, travestis e pessoas queers,
performances de gênero, que é uma forma de ser e estar. Queer, mas que queer também pode estar em orientação sexual, e pessoas intersexo, mas também incluindo todas as outras pessoas, as características de órgãos reprodutores. Tudo aí. Lindo, lindo, lindo de se ver. Eu amo separar coisas por cor, gente. Eu não sei se vocês perceberam, eu amo. E agora tá uma provinha, né? Mas uma questão bem rápida e fácil da gente identificar pessoas aqui dentro, né? Temos aqui Beyoncé, né? Maior divindade, artista viva, e quem discorda, discorde aí na sua casa. A maior artista viva no momento, que ela é o quê? Uma mulher cis, né? Até então heterossexual, num casamento, né? Heterossexual, num relacionamento heterossexual, né? Não sabemos dos órgãos reprodutores dela, porque nem me interessa, né? Temos aqui a Nira, grande artista brasileira, que é uma mulher cisgênero, tá? Se identifica quanto bissexual, e aí vem uma questão. Ai, mas ela é bi, mas só vejo ela namorando com homem. Nossa, ela é bi, mas nunca vimos ela na mídia com uma mulher. Quem somos nós para ficarmos validando a bissexualidade do outro, sabe? Gente, não. Ainda, mesmo sendo pessoas LGBTs, que ia mais. Não dá, pessoal, não vamos ficar. Se identifica quanto bissexual, e aí, mas é para ganhar pink money, então para ganhar o dinheiro das gays, mas é para polemizar, seja lá o motivo. Se ela se diz que é bi, ela que se resolva com a bissexualidade dela e Deus no comando, né? Temos aqui Tami Miranda, também conhecido como Tami Gretchen, um homem trans, heterossexual, com uma performance de gênero, para mim, bem masculino, que eu nem conseguia ver as pessoas comentando várias frases transfóbicas, chamando este homem com essas características secundárias, que aquele ainda tinha bastante cabelo, tem uma que ele tá calvo também, falando no feminino, fala, gente, pelo amor de Deus, né? A pessoa se dá esse trabalho ainda para tentar ter uma passabilidade na sociedade, e as pessoas fazem um puta de um malabarismo para invalidar o gênero. Enfim. Aqui nós temos a Nanda, esqueci o sobrenome dela, mas atriz brasileira maravilhosíssima, uma mulher cis, lésbica, belíssima, sempre fez papel de mocinha, nossa, ela é a mocinha da novela. Quando falou que ela era lésbica, as pessoas parecem que só querem recrutar ela agora para elenco para ser caminhoneira, fanchona, né? Por isso que muitas pessoas famosas, né, não se assumem. É tanto pela discriminação que elas vão sofrer fora, mas também que elas sofrem dentro dos seus trabalhos. Porque a partir do momento que você fala que você é LGBT, as pessoas não te escalam para papel nenhum diferente daquele. Da pessoa sofrida, marginalizada, que é pobre, triste. Nunca é uma pessoa LGBT que está de boa, sabe? Sempre problemas psicológicos, violência, coisas horríveis, 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 e todos os estigmas possíveis. Aqui nós temos, né, uma divindade brasileira, que é Pablo Vittar, que é, quando falo Pablo Vittar, uma drag queen com uma performance de gênero feminina, bem garota, mas que no dia a dia é um homem cis homossexual, tá bom? Então, inclusive, quando teve o caso do Tami, muitas pessoas falavam, então este é o pai e esta é a mãe, e as pessoas têm que se posicionar. Pablo Vittar pode ser mãe simbólica, porque compreendemos que esse papel mãe, né, não é apenas de quem gesta e nunca deve ser obrigatório a pessoa que gesta. Mas não é mãe, porque a Pablo, no seu dia a dia, quando está desmontada sem essa peruca, é um homem cis, que é gay, que sai com outros homens, né? E aqui nós temos outra divindade brasileira, que é a Linda Quebrada, ou a Dona Lina Pereira, que é uma travesti, né? Mas a gente também pode falar que é uma pessoa trans ou uma mulher trans, mas ela se identifica quanto travesti, identidade de gênero feminina, então é a travesti, a Linda Quebrada, a Lina Pereira, e que tem uma performance de gênero feminíssima, bem garota, mas ela também flerta um pouco com, né, padrões para além do que é o feminino, que eu amo.
Estes são os contatos dos 2 coletivos que eu falei que eu participo, tá? Coletivo Calisto, com a nossa linda ursa. Coletivo Transitando de Piracicaba, com o nosso lindo peixe do Rio de Piracicaba. E euzinha, tanto quanto palestrante, quanto DJ, performer e drag queen, tá bom? Com a minha linda cobra. Sigam a gente nas redes sociais, podem mandar dúvidas, questionamentos, eu respondo até que rápido, mas o Jonathan sofreu um pouco comigo, viu? Mas é porque, gente, é o fim do mundo, não tô conseguindo responder todo mundo. É isso. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, podem ativar os microfones. E podemos abrir, né, Gabriela, para as questões, para as palavras, para as manifestações gerais. Eu já agradeço, muito esclarecedor, muito mesmo, viu, Gabriela? Foi ótimo. Então, está aberto, pessoal. Eu estou olhando aqui os comentários escritos. Ótimo. Pergunta. Amanda agradeceu. Eu quem agradeço o convite. Estou disposta, se a gente quiser aprofundar outras questões, trazer aqui outros grupos bem específicos, trazer um aprofundamento, estou disposta. A Giovana tinha uma dúvida. Não estou encontrando aqui escrita. Aqui, encontrei. Existe alguma ressalva com a presença de mulheres cis-hétero no mundo drag? Não existe uma ressalva conceitual, tá? Drag é arte, então ela é uma performance de gênero, né? Que não necessariamente deve ser feminina. O movimento drag, ele surge como uma crítica primeiro, né? Às normas sociais, de que homem tem que vestir calça e camisa, e mulher tem que usar saia e sutiã, e é isso, né? Então o movimento drag, ele surge para questionar isso, e intimamente associada com o movimento drag vem o movimento das pessoas trans, tá? Que muitas pessoas que se experimentaram, né? Experimentaram então a questão do outro gênero quanto trans, né? Então vestia alguma roupa e ia para o rolê, ia para a noite, ia ser bonita, belíssima. Mas não tem uma ressalva do tipo apenas homens podem fazer trans, né? Homens gays, e mulheres não podem. Mulheres podem e devem, porque as questões de norma de gênero afetam diretamente os corpos destas mulheres, né? Então, eventualmente, alguém vai chegar e vai falar, tipo, não, mas pô, não faz assim não, não se veste isso, que feio, não sei o quê. E aí você pode falar. As questões de gênero afetam você, quanto homem, mas afetam muito mais cruelmente eu, quanto mulher. Então, tem todo o direito, né, de vivenciar esta prática de drag. E se ninguém falou que pode, eu aqui, Gabriela Naomi X, com a minha sobrancelha belíssima aqui em cima, estou te dando o aval. Você pode e deve fazer arte drag. É isso. E, né, a gente tem muito contato com a drag queen, então, que é a personagem feminina, né, ou próximo disso. Mas a gente também tem o drag king, que é um personagem masculino, que você pode fazer uma barba fake, pode fazer um gogó fake, pode usar tudo, né? E tem o drag queer, que a drag queer é tudo, né? São as drags monstras que fazem então aquelas maquiagens artísticas bafônicas, é a drag futurista, é a drag terror, então tudo, né? A arte drag, ela está aí para ser experimentada. E algumas pessoas, elas falam, né, que a drag, né, ou até mesmo as pessoas trans, elas reforçam os estereótipos de gênero, né? Porque elas se utilizam desses estereótipos para ter uma passabilidade, para ter essa aceitação, né? E o que eu gosto sempre de responder, quando eu não posso diretamente xingar a pessoa, é que os estereótipos de gênero, eles existiam e eles vão existir independente das pessoas trans e das pessoas que produzem arte drag utilizarem-se destas questões, tá? Ela é muito mais antiga do que
a área de estudo de fato, do momento que nós nos percebemos utilizando esses estereótipos de gênero. Eles já existem há muito tempo, tá? E utilizar-se desses estereótipos, primeiro, no caso das pessoas trans, livra elas de sofrer transfobia. Então, eu nunca vou falar para uma pessoa que ela utilizar estereótipos, ela ter passabilidade para não sofrer violência é errado. Isso é extremamente cruel. Eu falar para uma pessoa que, você não querer sofrer, você querer não sofrer violência é errado, porque você reforça os estereótipos de gênero. Isso é extremamente cruel e mesquinho. Né? E outro que, estas pessoas utilizando isso contribuem, colaboram muito mais do que apenas as pessoas cisgênero utilizarem os seus estereótipos de cisgêneros, né, e esperar que eles caiam por conta própria. Né? Não vai cair. E se continuar aí do jeito que está, sem questionamento, vai continuar. Então, é extremamente importante. Mais dúvidas? Gabi, primeiramente, maravilhosa a sua apresentação, eu agradeço e acho que foi, como todo mundo falou, eu já te elogiei ali no chat, foi muito esclarecedor. Eu tenho uma dúvida com relação à tão discutida linguagem neutra, né? Recentemente eu vi um vídeo da maravilhosa Dida Von Hertz e ela trabalha sobre essa questão da linguagem neutra. E aí uma discussão que tem é sobre isso, essa questão não ajudar no combate às tão altas taxas de assassinato de pessoas transexuais, né, e travestis. Então, eu queria saber o que você acha disso, você acha que isso ajuda, se isso não contribui, né, porque tem muito da inclusão da linguagem. Então, perfeito. Queria saber mais o que você pensa sobre essa questão. Sim, eu não sou uma pessoa não binária, mas eu defendo com unhas e dentes, porque eu, quanto pessoa trans, mas ainda assim binária, eu enfrento algumas questões muito de formas que essas pessoas não binárias sofrem, então eu defendo muito. Então a primeira questão é, né, a existência ou não existência das pessoas trans, né, também não muda esta questão, tá? O que existem algumas questões que, por exemplo, eu ouvi de uma vez de uma mulher trans mais velha que falou para mim, falou, eu e as minhas amigas, muitas amigas minhas, né, a gente apanhou, algumas morreram pelo direito de eu, mulher trans, né, ser tratada no feminino, poder ter um peito, poder então pôr uma prótese de silicone, tomar um hormônio, para hoje essas novinhas saírem de barba na rua, saírem com braço peludo e quererem ser tratadas pela sua identidade. Né? E aí a gente ainda conversou bastante, trocamos bastante ideia, mas o ponto é, essa luta foi importante e as pessoas não binárias, elas não estão deslegitimando isso. Né? Mas é o próximo passo, é o próximo estágio das questões de gênero, da gente tocar e revirar, né, esses valores atribuídos ao gênero. Então, do tipo, se uma pessoa tem barba, se uma pessoa tem, então, essas características secundárias masculinas e quer ser tratada no feminino, primeiro, eu não vou morrer se eu puder fazer isso, tá? Não morro, não cai mão, não cai braço, não vou ter um derrame, um AVC. E muda a vida desta pessoa, tá? Então é importante para esta pessoa. Então, por que eu vou fazer uma coisa do tipo, não vou fazer porque eu não gosto, sabe? Se pode trazer conforto, se pode trazer uma qualidade de vida para essa outra pessoa. É este o ponto que eu estou querendo dizer. Da gente apenas não falar de segurança, de trabalho, qualidade de vida, né? Não é apenas... Estamos lutando, sim, para estarmos vivas, vivos e vives, mas qualidade de vida também. Como essa vida vive? É de uma forma boa, legal, com uma saúde mental ok, né? Então, e aí, dando foco na linguagem de gênero, né? Primeiro essa questão mais geral das pessoas não binárias. A linguagem neutra, ela é muito mais corriqueira no nosso dia a dia do que parece, né? Então, ao invés de eu chegar e falar olá, meninas e meninos, eu cheguei a falar oi, gente, olá, pessoal, né? Estou sendo muito mais abrangente, né? A linguagem neutra,
ela também é inclusiva, por exemplo, para as mulheres cis ou trans. Por exemplo, quando eu fiz o curso de enfermagem, eu ainda não era uma pessoa, não era uma mulher trans, né? Então era um menino, eram dois meninos numa sala de 30 pessoas, né? E aí, quando iam generalizar, então iam falar alunas, falavam alunos. Então, negavam o gênero, né, a identidade de gênero de 28 mulheres por causa de 2 homens numa turma. E isso acontece a rodo, né? Já vi muitas pessoas falando, mas o neutro da língua portuguesa é o masculino, nós já temos o neutro da língua portuguesa. Botar o neutro da língua portuguesa sendo masculino não é neutro, é reforçar o papel, o ponto do homem como centro da sociedade e que tudo deve rodar em volta dessa masculinidade. Então não existe neutralidade neste ponto. Né? E, inclusive, a proposta da linguagem neutra, ela é crítica. Embora tenha esse nome neutro, né, ela não se propõe neutra, ela se propõe crítica de combater esses papéis de gênero. Né? E aí tem um outro questionamento. Mas porque os aplicativos para pessoas deficientes visuais ou pessoas com algum tipo de deficiência cognitiva ou, por exemplo, esquizofrenia, dislexia, perdão, não conseguem ler o que está escrito quando você troca o A ou o O por E, por U, por I, pelo sangue de Jesus. As pessoas nunca se importam com nenhuma pessoa com deficiência, né, que são as PCDs. Ninguém nunca se importa. As pessoas mal se importam de botar uma rampa, né, ou bota uma rampa numa inclinação que você desce com uma cadeira de rodas naquilo, parecendo uma montanha russa, né? As pessoas não se importam em lutar pela inclusão, por exemplo, das libras dentro das grades curriculares no ensino público, né, no ensino fundamental e médio, e aí a primeira coisa que elas vêm é utilizar estas pessoas novamente como muleta, como desculpa, para não querer serem pessoas melhores. Então, do tipo, então se o aplicativo, né, então se esses programas de leitura, eles não conseguem ler essas palavras, então é papel dos programadores colocarem estas palavras lá para que elas possam ser lidas, sabe? Ou, por exemplo, mas por que isso dificulta a leitura de pessoas com deficiência cognitiva? Isso também não impede as pessoas de escreverem em gírias, utilizar palavras de língua que não o português, abreviações que você não consegue nem entender, a pessoa, tipo, abrevia o sim com um S. Tipo, tem 3 letras a palavra e a pessoa tem coragem de mandar um S para você em vez de responder sim, sabe? Então, são muletas que as pessoas inventam para serem transfóbicas. Por quê? Qualquer discriminação com pessoas não binárias é transfobia. Então, o movimento LGBT, ele não pode parar e acreditar que tudo que é feito, primeiro, que tudo que é feito atualmente está lutando contra, né, a questão da transfobia, mesmo das pessoas binárias, tá? Porque, inclusive, muitas pessoas que são LGBTQIA+, não conseguem nem respeitar a identidade de gênero de mulheres e homens trans, né? Então, não é como se o movimento LGBTQIA+, estivesse lutando em prol do fim da transfobia. Então, essa é a primeira questão, botar o pezinho no chão, né? Exatamente. Nem sempre a pessoa não binária vai optar pela linguagem não neutra. Às vezes ela é não binária, mas a identidade de gênero dela é masculina ou feminina. Então, pode se adaptar à sua linguagem, que foi o que a Laila falou aqui. E uma outra questão é que todas as lutas da comunidade LGBTQIA+, como um todo, quando surgiram, vinham como frescura. É frescura 2 homens quererem se casar, né? Não precisa casar legalmente, só junta e tá bom. Mas eu acho uma frescura 2 mulheres quererem adotar uma criança. Imagina como essa criança vai crescer na casa. Mas é frescura a travesti querer ter o nome social dela nos documentos. Pra quê? É só explicar que tá ali escrito João, mas ela atende por Joana, sabe? Tudo surgiu como frescura. Então, nós, pessoas LGBTs que estamos inseridas e que temos poucos, mas ainda assim temos direitos garantidos, a gente não pode
dar isso como um satisfeito, sabe? O jeito que tá para mim tá bom e é isso. Não tá bom, nunca vai estar bom enquanto a gente não tiver equidade na sociedade, nunca vai estar bom. A gente tem que parar com essa história e querer ficar apenas na minha zona de conforto. Ai, tô aqui com os meus direitos, que são bem poucos, né? Você tá tipo com boinhas de braço, tentando se afundar segurar para não afundar no oceano. Mas não quero que a outra pessoa também tenha uma boinha de braço para ela, porque eu acho que vão tirar a minha. Né? Sempre questões de direitos é isso. A pessoa acha que vai tirar do que você tem e dar para o outro. E, na verdade, é permitir que o outro tenha alguma coisa que não seja apenas o nada, o vazio. Né? Enfim, eu fico um pouco indignada porque, como eu não discuto na internet, quando eu tenho esses espaços para falar, eu acabo falando bastante. Porque eu fico muito puta da vida. É isso. Mas foi de encontro com o que você precisava? Espero que sim. Mais perguntas? Ai, que bom que deu certo. Que foi bom. Se tiver mais perguntas. Gabriela, é só uma questão do horário, que alguns alunos acho que têm aula às 7. Então, eu queria pedir, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque, né? Ou depois, se quiser entrar em contato com a Gabriela. Mas, de alguma forma, a gente precisa ir finalizando. Perfeito. Então, eu acredito que eu já falei o suficiente, falei bastante, abri diversas portas, então eu trouxe muitos termos, muitos questionamentos, que aí vocês podem procurar a melhor forma de ter novos conhecimentos. Então, seja lendo artigos científicos, seja vendo vídeos no YouTube, tudo que for necessário, tá? Para que vocês entendam de outras formas que não apenas eu falando. Fiquei muito honrada com o convite, muito obrigada. Acho que a situação que aconteceu bem no início, ela ilustra bastante, né, o que as pessoas estão sujeitas, até, inclusive em espaços físicos, disso acontecer. Muito obrigada pelo convite, espero estar aqui com vocês futuramente para mais questões, ou que seja um outro bate-papo tira dúvidas do que rolou hoje, sem necessariamente ter uma apresentação formal. E é isso. Muito obrigada. Bom, acho que eu agradeço em nome do grupo todo, Gabriela. Na verdade, a gente pode ler mais, pode discutir mais, mas acho que hoje aprendemos bastante, né, com você. Acho que foi uma exposição muito clara, muito importante mesmo, né? Agradeço todo o seu cuidado com a preparação, com a apresentação. E acho que a gente pode ir pensando, né, em novas conversas. Não sei, abro a palavra novamente para o Grupo Movai, se alguém quiser se manifestar. Depois eu encaminho um atestado para você, tá bom? Gabriela, pelo Jonathan. Obrigada. Gabriela, só queria agradecer, parabéns aí pela palestra, um curso, mesmo um mini curso aí em pouco tempo, mas, nossa, foi muito enriquecedor. Então, muito obrigada. E só para avisar o pessoal que, se vocês querem fazer a inscrição, ainda dá tempo, eu acho. E avaliem a nossa atividade, tá o formulário também aí do lado, porque é importante para a gente a avaliação. Obrigada, Gabriela, muito obrigada mesmo. Cíntia, você avisou que o vídeo fica disponibilizado, né? Falei. No YouTube, né? Sim. Então, vou colocar lá, pode deixar. Tudo bem, né, Gabriela? Tá perfeito, tem a minha autorização, tá super tranquilo. Tá bom, obrigada. Fiquem bem, uma boa aula para todo mundo. Beijos.